Diga lá, Zuzi. Beleza, Emilhão. Olha, programa fantástico. Queria enaltecer a presença dele, que é o nosso Deltan Dallagnol. Ele está, neste momento, no programa Pânico, para discutir o futuro da política. Lembrando que teve o grande encontro com o professor Vila aqui na Jovem Pan. Quem assistiu viralizou Tem demais. o trecho? Temos o trecho, Delari? Tem o trecho, Delari? Viralizou muito na internet. Provavelmente não temos o trecho. Óbvio. Mas a gente... É óbvio que não teríamos o trecho. A gente vai puxar o trecho. Não, eles vão puxar agora. Da treta. Da briga, do Dallagnol Tá e do preparando Vila. isso desde a semana passada, falando sobre isso. Não prepararam. Como que Puxa aí. poderia Enquanto eles imaginar? falam nada. Olha o recado, Delari. Puxa aí. Como poderia imaginar? Resumidamente, né? Resumidamente, viralizou muito. O professor Vila, né, professor? Claro. Vocês estavam falando do Bolsonaro, Sim. acredito eu. E a Uma turma treta. Fica inflamada pelo Bolsonaro. Professor Vila muito bravo. Muito bravo. Muito bravo. Eu tava calmíssimo. O professor. Muito calmo. Então daqui a pouco nós vamos saber o que houve essa treta que ganhou as redes sociais aí. Sim, a turma, né? Foi um sucesso. E o Deltan tá no melhor momento pra gente falar sobre a justiça brasileira, mesmo porque tem coisas obscuras e tá aí um homem que pode esclarecer tudo isso que a gente quer saber. Tá bom pra você? É isso aí. Daqui a Então pouquinho. fique ligado no Pânico hoje que tá muito bom. O que mais, meu Bora. querido Zuzi? Vamos pras notícias? Vamos então, Bora. solte a vinheta, Reginaldo. Resenha azul, oi. Já que o Deltan tá aí, a gente só vai dar uma pincelada em dois assuntos que vocês se acompanharam, né? O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a um dos réus do 8 de janeiro, após, Emília, ele ter sido preso devido a um erro judicial. O Divânio Natal Gonçalves foi preso preventivamente em setembro de 2024. Moraes determinou a prisão dele, né, depois do descumprimento de medidas cautelares. O que aconteceu é que me parece que estamos de volta na programação da Jovem Pan, falando sobre assuntos da nossa política brasileira. Esta é uma treta da STF, do Alexandre de Moraes, né, que concedeu a liberdade provisória para um réu do dia 8 de janeiro, foi preso devido a um erro judicial. Pelo que me parece, depois a gente pode até falar, né, com o Deltan, foi uma comunicação esquisita entre dois tribunais, juízes que não conseguiram falar, porque o réu, no caso que a gente está falando aqui, ele já tinha cumprido a parte cautelar e agora ele, me parece que depois dessa história, teve uma retratação para o preso. Ele não vai ser preso e a gente Mas não explicou bem, né? É porque é longo, né? Mas eu vou explicar. Teve uma execução, né? O juiz do STF... Ele está preso desde quando? Foi no dia 8 de janeiro. Lembra a treta do 8 de janeiro? Sim, mas ele está preso desde 24, é isso? Exatamente. Foi o que aconteceu ontem. Foi. Aí o Moraes determinou a prisão dele por descumprimento de medidas cautelares. Tá. Após a vara de execução penais de Uberlândia informar que o réu não se apresentou na comarca. Entendi, Ou seja, porque ele tem que ir lá de cada 15 em 15 dias, tem que falar pro juiz, tô aqui, hein, não saí e tal, não fugi. Perfeito. Aí a defesa, Emílio, demonstrou... O advogado dele. Exato, que o réu estava sob responsabilidade de outro juiz. E ser de outra comarca. Comunicação. Foi uma ele estava em outro lugar. E ele cumpriu as medidas que estavam sendo, ele estava sendo fiscalizado e estava tudo certo. Então teve que voltar atrás o ministro Alexandre de Moraes. Está bem explicado agora. Muito obrigado. Mas, boa, Zuzu. Não, e até só pra gente chegar no Alexandre de Moraes, tem a outra história que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é a história dos Estados Unidos. Né? Lembra dos Estados Unidos, que foi para os Estados Unidos ou não? Sim. O Felipe Martins. Essa história é cabeluda. Essa história é a mais esquisita. É a mais nebulosa de todas. Essa história é cabeluda porque agora tem também... Você viu o Van Hatten ontem? Você viu o Van Hatten? Não vi. O Van Hatten, ele tá com o documento da entrada no Planalto. Da entrada? Da entrada. E a entrada cada hora é de um jeito. Sim, as versões mudam, né? É bem mais ou menos o negócio. E ele foi preso, o Felipe Martins, pela viagem aos Estados Unidos. Isso. E pela entrada na reunião, aquela famosa reunião do golpe. São duas acusações que não tem a prova. É isso aí. E agora, é isso aí. É isso aí. E agora tá essa história. Ontem o Van Hatten, não tem aí o trecho? Também não pegaram, lógico, não vão pegar. do Van Hatten, coisas importantes. Não temos. Coisas importantes não há necessidade.
Mas, isso. enfim, é bom você falar sobre isso, porque ontem, quando a gente estava falando com Marcília, né? Ele disse que nos Estados Unidos, e aí pode vir uma esfera criminal, né? Ou ser julgado lá fora. Estão falando, não tem o documento que forjaram um documento, supostamente, que o Felipe Martins foi para os Estados Unidos. Mas supostamente. Supostamente. Porque isso aí agora eles têm que fazer a investigação. O americano. Exato. Falando de ministros, pode falar. Não, eu só ia confirmar isso que o Emílio falou. E o Van Hatten, Emílio, ele acaba de aprovar aí um requerimento para ouvir o Felipe Martins no Congresso Nacional. Então ele porque quer o que Felipe tá preso. Exato. Total. Ele quer que o Felipe exponha tudo que está acontecendo, dê a sua versão, para todo mundo ficar sabendo dessa história. E como a gente discutiu aqui, tem a parte dos Estados Unidos. Porque se a entrada do Felipe Martins foi falsificada lá nos Estados Unidos... Aí que o bicho pega. Porque são 2 julgamentos, um aqui ou nos Estados Unidos. Então é um caso absolutamente complicado. Lógico, a embaixada norte-americana, que a discussão era que era do presidente Biden. E se tinha algum, e aí que vai cair no Trump, se tinha algum interesse ou ideológico, por que isso aconteceu? A investigação vai para os Estados Unidos. Falando em ministro, eu vou juntar 2 agora muito interessantes. O ministro André Mendonça determinou o bloqueio formalmente de sequestro de sabe quanto, Samidana? 389 milhões em bens em valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, suspeito de integrar o esquema na fraude do INSS. Essa entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, sabe quem é? O Frei Chico. Frei Chico. Que é? Irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. Então o STF agora, André Mendonça, deu uma bloqueada, é muito dinheiro. Agora a gente vai ver o que vai acontecer, se vai ser investigado ou não. O que a gente pede, Emílio, é que para todos os investigados, que eles dêem o depoimento deles lá na CPMI, né? Porque tem muita gente que a gente quer que fale para a gente saber o que aconteceu, até para a gente entender que lugar o Brasil vai. E o lugar, como você falou aqui, não é muito bom. É um lugar terrível. Falando sobre o lugar ruim, você falou do Correio. Que bucha. Sim. Que o professor Sami vai explicar. Você trouxe Posso o Correio? Explicar. Mas não, tá na 20, sua, Correio. 20 bi. 20 bilhões. 20 bi. O governo Lula tem uma bucha. Essa era uma treta do governo passado que a turma não queria que fizesse a privatização do Correio. Para dar emprego para a companheirada. Emprego para a companheirada. E a gente tem agora um déficit de 20 bilhões que vai sair de quem? Quem que vai pagar o Correio? E tem outra coisa. Lembra da taxinha do Haddad, da Shein, das blusinhas? Sim. Isso diminuiu mais de 2 bi de faturamento para os Correios. Mas não é só isso. Não. Mas isso também agravou. A pior coisa foi não ter privatizado e todo mundo paga por essa ineficiência. Muito funcionário, mal Carreta administrado. furacão, não é, professor? Carreta furacão. Tentam fazer um preço, às vezes, que está fora, dependendo do lugar, eles cobram menos do que deveria para uma condição social e todo mundo paga essa conta. É o exemplo nítido do que não deve ser feito no país. Em vez de colocar em educação, segurança e saúde, estrutura básica, a gente fica inventando de fazer outro serviço como Correios. Então, e aí falta mas dinheiro. para socorrer o Correio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer empréstimo no Banco do Brasil, na Caixa. Isso. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Uma loucura isso. Você entendeu? Entendi. Ou seja, não, assim, tá gastando pra caramba. Põe um nabo aí, Delari. Um gigante. É o nabo que vem no da gente. Se eles não pagarem, a gente empresta isso de aí, novo. O nosso dinheiro de novo. É isso aí. Pra quê? Pra empregar a carreta furacão. Porque a carreta furacão, olha lá, Tem muito claro. é a colheita do nabo. Eita. Que vem. Vem quicando. Isso. E agora são os 20 bilhões de prejuízos do Correio. 20 bilhões, eles precisam de 20 bilhões até 2026, é o que você falou. Banco do Brasil, alguns bancos privados, a gente gasta dinheiro e pega dinheiro do banco. E no final, o contribuinte é você que vai pagar esta conta. Mais uma? Mais uma? Temos o quê? Não, já vamos trazer aqui. Quem veio aí? Agora Então, sim. Por falar em negociação, uma notícia que a gente... Vou dar aqui, mas é uma situação meio complexa. Cessar fogo lá em Gaza. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Sim. Estão devolvendo os corpos também. Teve a libertação dos reféns israelenses, que foi muito celebrada, graças a Deus. E o que está acontecendo, Emílio,
é que entre esses reféns, né, também tinham outros que estavam sequestrados, que não estavam vivos. Sim. Estavam mortos. E os familiares estavam esperando por uma dignidade, para enterrar o corpo. O que estão falando? A última notícia, diretamente de Rafael Rosenstein, que é... Estamos de volta na programação da Jovem Pan, falando sobre Israel e Gaza, o que está acontecendo no conflito cessar-fogo. Falava que o Rafael Rosenstein me mandou uma mensagem, ele disse o seguinte, que os corpos dessas vítimas que estavam lá em Gaza, supostamente, não são israelenses. Então faz parte do acordo, Samidana, que foi firmado entre o grupo terrorista Hamas e Israel, devolver os corpos desses parentes, das vítimas que estavam sequestradas. E esta é uma grande treta. Outra treta que nós temos em Gaza agora, e eu convoco a Greta, a turma aqui que bate tambor pro Hamas. O que está acontecendo em Gaza? Como uma guerra civil. O grupo Hamas não quer perder o poder. Sim. Eles estavam lá há muito tempo. Sim. Vai vir outro grupo. Sim. Não, já tem. Então. É cheio de milícia lá. Vocês viram lá o... Temos. Eles chamam muito pesado, eles chamam né? de clãs, eu acho. Não. O tribunal da rua, não. Não estou mostrando tribunal. Tem o grupo falando o seguinte, que o Hamas não vai chegar perto onde eles mandam. Perfeito. Que é o quê? Agora virou uma guerra civil. É uma facção. Agora a gente está entendendo mais ou menos, apareceu uma luzinha em Gaza. Isso. E a gente está entendendo mais ou menos a situação complicada, essa paróquia complicada. Muito. Por isso que o cara fala, não, tem que dar 2 estados. A gente aqui fala, não, tem que ter 2 estados. Isso. De que maneira esse estado vai ser criado? Vejam a confusão. Perfeito. Tem a milícia falando ou não? A milícia falando não, tem um vídeo mais eu pesado. recebi da milícia. Da milícia falando? Não, tem da execução. Você vai passar a execução? Pode, eu não pode, sei. Delari? As diretrizes do YouTube. Não, Delari... Não, não né? pode. Não pode. Não pode. Mas só para a turma entender, não pode, mas a gente está falando o que está acontecendo. Coisas Pelo fofinhas. Menos. Só pode coisas fofinhas. É isso, essa é a foto. É isso aí. A gente não vai mostrar Imagem, o que acontece. Frame. Isso. Aí tem o grupo do Hamas e tem a turma que eles estão falando que ajudou a Só pode mostrar a Greta. Então, a Greta pode. Fazendo pau de selfie. A Greta pode mostrar. Agora, Zuzu, o que o cara faz lá, o que o Barbaridade. grupo terrorista faz, Isso aí. não pode mostrar. Ô, Zuzu, Isso aí, gente. Isso aí... A Greta pode. É, lógico. Isso, cadê o Free Palestine? Isso aí, Cadê a turma Zuzu? que defende? Essa turma que tá de refém aí é o que eles falam que estão ajudando Israel. É isso que, Os que o Hamas... traidores segundo o Hamas. E são os traidores segundo o Hamas. Então, né, esses são os democráticos aí. O Hamas. Exato. Agora, bichão, como é um acordo de cessar-fogo, e obviamente que tem que enaltecer o que o Trump fez, mas ele pegou essa pauta e ele não quer largar, ele comemorou lá que o Guga Chakra não gostou, né? Marketing. É marketing. O Trump falou o seguinte, ele declarou agora que se o Hamas não devolver as armas, que é outra coisa que estava lá no acordo, ele mencionou que o bicho vai pegar. E aí entra a força bélica norte-americana. Então a gente está numa primeira etapa de um cessar-fogo. O Trump disse ontem que já começou a segunda etapa. A segunda etapa é desarmar o grupo. Ele falou que já começou a segunda etapa. Falou para jornalista lá. Mas também não deu detalhes, né? Não deu. Porque o Trump, o que acontece? Quando ele vai falar com o jornalista, aí a jornalista falou, como é que tá lá? Ele falou, não, já entramos na segunda etapa, vamos desarmar o Hamas. Como é que o senhor vai fazer isso? Perguntou para ele. Ele falou, isso não interessa para você, eu não vou dizer como, porque não interessa eu dizer como. Isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Ele é bem grosso, assim, com o jornalista. Não tem muita paciência. Mais grosso que cano de passar bosta. Isso. Então ele não explicou como será o desarmamento lá, mas a gente vai esperar para ver. Vamos aguardar. Só para finalizar Israel, e o assunto é quente, do Benjamin Netanyahu, você lembra que também nesse encontro do Trump, ele pediu para o presidente, que ele é primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ele perdoar o Benjamin Netanyahu, porque tem uma treta política e acusações lá. Eu vou te falar que é uma coisa bem interessante que está acontecendo em Israel, porque antes dessa guerra, e aqui a gente não vai passar pano para a história, porque a gente quer entender o que está acontecendo. A acusação, tem as imagens do Benjamin Netanyahu, que ele foi agora depor, certo? E eu fui apurar qual foi o crime que o Benjamin Netanyahu... É charuto. Você viu que história... É charuto e champanhe. É muito interessante. É uma palhaçada pra gente. Acusação pra gente. Charuto e champanhe. A corrupção do Netanyahu, que foi indiciado que ele ganhou 2019 por corrupção,
abuso de confiança, Morgadão, é o seguinte: tem 3 casos, né, distintos. E a acusação, ele recebia presentes de empresários. Certo. Como charuto, vinho, para favores políticos. Sim. Então, é o lobby. O empresário que tem grana ia lá e dava dinheiro, dava presentes fantásticos pro Benjamin Netanyahu. E sabe como descobriram isso? Como? Isso eu fui lá no Jerusalém Post descobrir. Pelo lixo do Netanyahu. Isso. Pegaram o lixo Pegaram do o cara. lixo do Netanyahu e viram que ele tinha vários presentes fantásticos, né? Aqueles Vive Glicô, aquela vodka sem metanol, empresários russos, a turma que construía também era troca de favor. Então o cara dava um presentinho pro Netanyahu, fazia uma obra. Ele nega, obviamente, mas esse é o momento que está acontecendo na política israelense e a gente está mostrando aqui para você entender exatamente o que acontece. Um Ele acha que charutinho e um violão. Um charutinho e um violão. Vamos aguardar o que vai acontecer com o Benjamin Netanyahu. Teve protesto lá, tem a turma que está a favor dele, porque o que ele falou de acabar com o grupo ou pelo menos trazer as vítimas de volta, ele cumpriu, né? O que fez com Gaza, ele fez a parte dele. Vamos aguardar, porque sempre é política e a gente fica com os olhos bem abertos aqui, Rogério Morgado. Que coisa, hein? Daqui a pouco o Dallagnol. É isso Daqui aí? a pouco o Dallagnol. Foi? Vamos fechar a tampa pro Dallagnol? Vamos fechar. É. Pro professor? Professor, opa. Então vamos lá, pra porque saber tem da notícias economia. boas de economia.